Olá, como prometido lá nos nossos stories e no nosso Instagram, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a saúde aqui de Portugal. Eu sei que para cada um é uma experiência diferente, para cada região também, mas eu vou falar da nossa realidade, daquilo que já experimentamos até hoje. Nós viemos de uma região do Brasil onde a saúde pública é excelente, né? Nós somos de Curitiba, Paraná. Eu sei que essa não é a mesma realidade do Brasil todo, né? Nós conversamos aqui com muitos brasileiros que um dos motivos que vieram para Portugal foi também para ter uma saúde melhor, pública, coisa que nós não precisávamos. Nunca pagamos nada para ter uma saúde excelente, não perfeita. Mas vamos falar, né, daqui de Portugal, desde quando nós chegamos. Então, nós tivemos, assim, alguns impactos, né? Por isso que eu comecei falando aqui do que vivíamos no nosso país. Nós percebemos que a saúde pública, então, ela não é 100% gratuita, em alguns casos. Existe aqui um número de utente que você precisa ter para ser atendido em qualquer unidade pública, seja um hospital, um centro de saúde, sem precisar pagar, né? E você só consegue este número de utente se você tiver já a sua residência, se você tiver legal aqui em Portugal. Conseguimos, assim que regularizamos, que passamos pela AIMA e tivemos então o nosso título de residência, nós conseguimos este número de utente. Cada vez que você vai consultar, você precisa de um atendimento de emergência, você precisa ligar em um número do SNS para que eles façam ali algumas perguntas, uma pré-consulta telefônica para saber mais ou menos os sintomas, a urgência, a região que você mora. Então eles te encaminham para um hospital ou um centro de saúde e então isso é gerado um código para que você chegue neste lugar, seja hospital, centro de saúde, e consiga ser atendido de uma forma gratuita. Do contrário, pode até acarretar de você não conseguir ser atendido. Nós até hoje, uma vez só, tivemos que pagar um valor, que foi do meu esposo, que consultou, por ser adulto, ele teve ali um valor de uma consulta que pagou, mas não foi nada assim exorbitante. Mas dos nossos filhos, nós nunca tivemos nenhum custo. Então, quando precisamos levar um dos meus filhos, por exemplo, no hospital, não tivemos nenhum custo. Entretanto, quando você leva em um hospital, o atendimento é mesmo muito demorado, mais do que eu esperava. E não tem aquela regra de emergência, de urgência, como eu estava acostumada no meu país. Quando eu fui no hospital com meu filho, ele estava com uma febre muito alta e eles não deram prioridade, né? Coisa que para mim, eu estava acostumada que quando estava com febre alta, principalmente criança, já tinha essa prioridade. E com ele foi diferente. Então eles só automaticamente deram um medicamento para ele e nos mandaram para a sala de espera e ali ficamos por 5 horas. Levou quase 5 horas para baixar a febre do meu filho. Eles não foram ver se tinha baixado, eles não se preocuparam se ele já tinha melhorado ou se tinha piorado, mas ali nós ficamos à espera, como todos os demais, que até tinha muita gente ali que não era tão urgente, a criança não estava com febre, né? Todo mundo que está ali está a precisar de um atendimento, mas talvez não fosse tão urgente como o caso do meu filho. Mas essa foi uma das únicas vezes que eu fui a uma emergência, porque a experiência realmente não foi boa, a minha experiência. Então, meu filho menor, ele apresentou uma necessidade de uma cirurgia, que aqui é chamado de circuncisão. E ele era pequeno, então antes que se agravasse, eu levei ele então num centro de saúde. E cada centro de saúde, na maioria,
aqui em Portugal tem um médico de família, e esse médico de família você consegue um atendimento, você consegue que a sua família seja acompanhada. Mas não é o caso da região onde eu moro. A região onde eu moro fazem muitos anos, segundo moradores aqui antigos, que não existe um médico de família. Então só tem um médico ali para atender urgências, então é muito difícil você conseguir consultas. Mas com muita luta consegui essa consulta. A médica examinou o meu filho e falou que realmente precisava de cirurgia, o caso dele era cirúrgico. E então fomos para a lista de espera. Ela falou que geraria aí por volta de uns 8 meses, mais ou menos, 6 a 8 meses, por baixo. E então esperamos e quando deu uns 6 meses mais ou menos, eles me enviaram um vale cirurgia, que como no hospital que eu tinha sido encaminhado para cirurgia, né, o meu filho, em Lisboa era muito cheio, a lista estava muito grande, então eles disponibilizariam este vale para que a gente escolhesse um outro hospital em um outro distrito, em outro estado aqui de Portugal, mesmo longe. Então nós teríamos que ir provavelmente para o norte do país para fazer essa cirurgia. Mas de momento eu não aceitei, porque a princípio não tinham tantas pessoas à frente dele. Tinha por volta aí de umas 200 pessoas. Então ele foi crescendo, foi se agravando muito a situação dele. Continuei na lista de espera e então quando eu percebi que estava se agravando, eu enviei um e-mail para eles. Isso já com quase 2 anos de espera. Então eu enviei um e-mail solicitando aquele vale cirurgia. E então eles disseram que eles iriam me enviar e caso eu recusasse novamente, tinha ali na frente dele para a cirurgia por volta de 500 pessoas, ou seja, muito mais do que o dobro do que antes estava. Então, quando eu pensei que eu estava quase já para sair a cirurgia, ainda tinham 500 pessoas à frente, porque cada vez que entra um caso muito urgente, eles vão colocando à frente. E Lisboa é grande, a demanda é grande, enfim. Então, foi quando nós decidimos então aceitar esse vale cirurgia. Tinha ali 3 opções de hospitais, os 3 eram no Porto. Teve um hospital que disse que eu teria que ir até lá para consulta pré-cirúrgica, depois teríamos que ir para a cirurgia e depois para a consulta pós-cirúrgica, fora de cogitação. Um hospital que recebe pessoas de outros distritos não estão preparados para isso. Até que então encontramos este de Lousada, liguei e aí veio uma outra impressão da rede pública de saúde daqui de Portugal que eu tive através dessa cirurgia do meu filho, que até então, pela experiência que eu tinha tido em questão de hospital, em questão de centro de saúde, era mesmo péssima. Mas neste hospital, desde o momento em que ligamos, o atendimento foi mesmo maravilhoso. Eles nos atenderam assim, de uma forma esclarecedora. Então decidimos que seria ali, o local aonde seria feita a cirurgia do nosso filho. Uma vez escolhido o hospital, demos ok então na escolha, e eles então iriam solicitar o processo do nosso filho para o Hospital de Lisboa, São José, para então eles poderem dar continuidade de Lousada. Então o dia marcado, a hora marcada, o médico me ligou, fez algumas perguntas em questão da saúde dele, de medicamentos contínuos, de peso, enfim, aquelas perguntas rotineiras. E falou então que iria passar algumas análises de sangue para ele fazer. Deu ali alguns dias, já chegou por e-mail o pedido das análises. Eu fiz então, eram poucas coisas a ser pedido, fiz mesmo particular, porque se fosse pelo centro de saúde ia demorar também. Enviei por e-mail para eles e aí uns dias depois me ligaram novamente para dizer a data que tinha sido marcada a cirurgia. Na verdade eles me ligaram um pouco mais ali da metade de julho já.
a dizer que a cirurgia tinha sido marcada para mesmo, como o médico tinha dito, final do mês de julho, que foi agora, né, no dia 24, a cirurgia dele. Então, foi ali passado tudo que precisava levar, o horário de jejum, o horário de internamento, a morada, né, o endereço deles, tudo certinho. E sabíamos que ia ser cansativo, porque como é uma cirurgia simples, mas pela distância eles não liberam no mesmo dia, então nós sabíamos que o meu esposo ia ter que dormir no carro, que eu ia ter que dormir no hospital com ele, e então no dia seguinte, ali pós-cirurgia, nós íamos ter que viajar novamente, então ia ser um bocadinho complicado, mas enfim, valia a pena para solucionar de uma vez por todas toda essa situação, né? Que ele andava mesmo aflito. A viagem foi tranquila, o internamento foi tranquilo, o bom atendimento não era só por telefone, mas era mesmo pessoalmente. Desde a recepção eles nos atenderam de uma forma humana e foi mesmo muito rápido ali o processo de internamento. A espera até a cirurgia foi longa, porque ele tinha que ficar um tempo certo em jejum por causa da anestesia geral. A gente aqui, assim como também no Brasil, né, os meus filhos já fizeram a cirurgia no Brasil, então aqui também foi da mesma forma. Eu entrei com ele no centro cirúrgico até ali a salinha antes da cirurgia. No Brasil eu entrava até a sala da cirurgia mesmo, ali eu fiquei no corredorzinho. Eles então levaram ele para dentro e só lá que aplicaram então a anestesia para ele dormir, né? Eu fiquei um pouco aflita, porque no Brasil eles sempre faziam esse processo na minha frente, e quando ele já tinha adormecido, então que eu saía da sala. Dessa vez fizeram um pouquinho diferente, mas apesar dele estar ali aflito, ansioso, deu tudo certo. A cirurgia deu aí por volta de 1 hora mais ou menos. A gente fica ali mesmo na porta do centro cirúrgico à espera para que quando chamarem, né, o responsável já esteja ali. E então fomos para o quarto e ele estava super bem, dormiu tranquilo, e quando estava ali perto já do momento de acabar o jejum, ele teve então uma complicação, assim, complicação no sentido de que pode acontecer com qualquer paciente. Meu filho já tinha feito cirurgia no Brasil, como eu aqui já disse, não teve nenhuma reação à anestesia, mas dessa vez, quando já tinha passado aí por volta de umas 4 horas da cirurgia, ele teve uma hipotensão pós-cirúrgica, que eu nunca tinha ouvido nem falar no nome, que é quando despenca a pressão, saturação, devido ao medicamento, é mesmo uma reação da anestesia. E graças a Deus isso aconteceu quando o médico já estava no quarto, né, ali a olhar os pacientes. O meu filho, ele teve ali uma pequena convulsão, foi mesmo minutos de terror, da aparência, da forma que ele ficou, e ele estava 1 segundo antes conversando comigo. Eu tinha acabado de dar uma garrafinha de água para ele, porque ele ia começar o de jejum, e a saturação dele chegou a 60 e pouco, a pressão dele a 8/4, então foi assim desesperador. Médico, enfermeiros ali correram a socorrê-lo, colocaram aquele aparelho que vai medindo a pressão, a saturação, né, a tensão, e custou a voltar, ele voltou da convulsão, né, ele estava consciente, mas custou a voltar a pressão, a tensão dele e a saturação ao normal. Ele teve que ficar por um longo período ali deitado, sendo observado. Nós ainda tínhamos que ir para um outro andar, que era o andar onde nós iríamos pernoitar, né? Então nós iríamos ser mudados de quarto. Nós fomos os últimos a serem deslocados ali daquele andar pré-cirúrgico
porque ele precisou mesmo ter que ficar um bom tempo ali em observação. Eu tive que ficar em alerta durante a noite toda. Na manhã seguinte ele passou mal novamente, mas foi bem mais tranquilo. E então o médico nos falou que durante a viagem ele iria ter alta, mas se ele tivesse novamente essa queda de pressão, saturação, nós teríamos que correr para a emergência mais próxima que encontrássemos. Então nossa viagem foi mesmo tensa, a volta não foi como imaginávamos, mas graças a Deus, assim como a noite que ele passou no hospital, ele dormiu super bem, ele descansou. Na manhã seguinte, durante a viagem, ele dormiu a viagem inteira, ele voltou tranquilo, ele começou a conseguir se alimentar, não tivemos nenhuma ocorrência durante a viagem. E quando chegamos em casa, algumas horas depois, nos ligaram do hospital para perguntar como tinha sido a viagem. Eu achei isso fantástico, como que tinha sido a viagem, se ele tinha passado bem, se não tinha tido nenhuma intercorrência, se estávamos bem, né? E então também falando ali a data em que será feito a consulta pós-cirúrgica por telefone do médico e tudo mais. Então eu não tenho o que falar dessa questão assim de cirurgia, de internamento, de atendimento. Não me arrependo em ter escolhido ir para outro distrito fazer a cirurgia do meu filho. Acho que foi mesmo a melhor escolha. Se fosse hoje, eu teria aceito o Vale Cirurgia antes, mas vivendo e aprendendo, fica aqui uma dica, caso você passe por isso. Eu acho que vale mesmo a pena, né? Eu tinha um temor por ser às vezes, cidade menor, será que é um bom hospital? Será que é tanto quanto Lisboa? E pelo contrário, eu acho que por ser menor, o atendimento, a atenção se torna ainda mais acessível, então valeu muito a pena. A minha mãe já precisou de emergência, que tivemos que chamar uma ambulância, e a ambulância chegou muito rápido, então foi um ponto muito positivo também. Eles foram muito rápidos, foram muito precisos, fizeram os atendimentos, os primeiros socorros mesmo ali na ambulância. No caso da minha mãe não foi preciso ser levada até o hospital, mas eles iriam levar caso ela dissesse que ainda não estava bem, né? Então, precisando de ambulância, eles também são muito prontos a atender, pelo menos conosco foi assim. Então, tivemos experiências boas, tivemos experiências ruins. Eu acho que você que veio de uma outra região ou que virá de uma outra região do Brasil, talvez terá muito mais experiências ruins em questão de saúde pública para comparar aí com Portugal do que nós, que somos de Curitiba. Mas essa foi a nossa experiência até aqui, né? Em questão de espera de consulta para especialista é também muito demorada. Minha mãe já está há mais de 2 anos à espera de um especialista para ela consultar, e o dela é uma situação grave e mesmo assim ela ainda não conseguiu. Então existem casos e casos, né? Para algumas coisas eles são rápidos, né? A minha mãe, por ter já mais de 60 anos, ela tem um atendimento melhor no centro de saúde, ela é acompanhada mais de perto, é sempre solicitado exames de rotina, ela não tem custo nenhum, não precisa pagar nada, pela idade, né? Então aí eu acho que quem mais sofre com a saúde pública aqui, quem não é criança e quem não é idoso. No caso, eu me enquadro nesse quadro aí, né? Hoje temos também a opção de videoconsultas pelo centro de saúde, que na nossa unidade de saúde da região onde eu moro, isso também já é possível. E assim conseguimos uma consulta mais rápido, mas nada como a presencial, né? Mas eu acho que esclareci um pouquinho aqui das dúvidas de como foi a nossa viagem, o porquê que fomos para outro distrito, e também para contar um pouquinho de como que é a saúde aqui de Portugal
diante das experiências que nós até hoje, nossa família, teve até aqui. Muito obrigada, se você puder, curte, compartilhe, se inscreva e logo nós postamos aqui um outro assunto para que possa esclarecer talvez alguma dúvida que seja a sua. Então, coloque aí nos comentários também a sua sugestão. Um beijo e até o próximo vídeo.